Pública. Convido o servidor Alisson para que faça a leitura do texto reflexivo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo capítulo 28, versículo 7. Obrigado, Alisson. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 17 de 4 de 2018. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Ato aprovado por unanimidade. Solicita, senhor secretário, que proceda. Solicita, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Proposições recebidas. De autoria do vereador Luiz Assir Matos, indicação número 41 de 2018, sugerindo que realize estudo de viabilidade técnica para a instalação de abrigos, pontos de ônibus nos respectivos locais onde o transporte público municipal realiza seu itinerário. Com a medida, espera-se diminuir o sofrimento das pessoas que utilizam esse meio de transporte e que, por não terem os referidos abrigos, ficam expostos às intempéries do tempo. Indicação número 42 de 2018, de autoria do vereador Luiz Assir Matos, sugerindo ao Executivo Municipal que seja estudado pela administração um método de notificação dos proprietários de terrenos na cidade de Pitanga para que cuidem e zelem de seus espaços. E, não acontecendo a limpeza, cuidado por parte dos proprietários, que se estude uma forma em que a Prefeitura Municipal de Pitanga viabilize as referidas limpezas, cuidados e que na forma legal seja ressarcido os cofres do município. Exemplo, cobrança do carnê do IPTU pelos então responsáveis. Indicação número 43 de 2018 do vereador Luiz Assir Matos, sugerindo ao Executivo Municipal que realize melhorias, reformas no Centro Municipal de Educação Infantil Leonor Irizig, na Vila Planalto. Indicação número 44 de 2018, de autoria do vereador José Veres, sugerindo ao Executivo Municipal e atendendo à solicitação da Associação Nossa Senhora do Patrocínio da Comunidade de Borboleta Baixo, a recuperação da estrada com patrulhamento, cascalhamento e abertura de novos esgotos, que vai da cidade até a referida comunidade. Tal solicitação visa oferecer melhorias de locomoção para o escoamento da safra, do leite e também do transporte escolar. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 32 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel para fins de criação de um parque municipal e da outras providências. Matéria da ordem do dia, em votação única, de autoria da Comissão de Políticas Gerais, a emenda número 1, relativa ao substitutivo número 1, do projeto de lei complementar número 4 de 2017. De autoria da Comissão de Políticas Gerais, a emenda número 1, relativa ao substitutivo número 1, ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Em primeira votação, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, substitutivo número 1, relativo ao projeto de lei complementar número 4 de 2017. De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, substitutivo número 1, relativo ao projeto de lei complementar número 5 de 2017, que define o perímetro urbano do município de Pitanga. Em segunda votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 2 de 2018, que inclui como extensão das estradas vicinais do município de Pitanga, os carreadores existentes na área rural e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 24 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Obrigado, senhora secretária. Defiro as indicações apresentadas.
Encaminho o projeto de lei número 32/2018 para a Comissão de Constituição e Justiça. Solicito à senhora presidente que indique o relator e fixe o prazo para a emissão do voto. Como relator desse projeto, indico o vereador André, com um prazo de um dia. Então, amanhã, às 10 horas, a reunião das comissões de Constituição e Justiça. Boa noite, senhor presidente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, convoco reunião para 25/4, às 10h20, e designo o vereador Fabrício como relator. Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho um compromisso pré-agendado amanhã e não consigo fazer o relatório até as 10 horas da manhã. Não poderia ser marcada para uma nova data para assumir a relatoria? Então, questão de ordem, senhor presidente, poderemos designar o vereador Silmar? Eu justificarei a minha ausência posterior a isso, senhor presidente. Lhe agradeço também, vereador Silmar, pela compreensão. Sessão plenária. João de 17 e 24 justificadas. Vamos para o expediente plenário. Queria agradecer aos munícipes que estão aqui presentes, nós assistindo. Obrigado pela visita. Aos que estão nos acompanhando pela internet. Nosso muito obrigado a todos. E seja bem-vindo e continue sempre nos prestigiando. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador Marlene. Boa noite, senhor presidente, secretária Eloy, nobres colegas vereadores, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. A gente teve reivindicando melhorias na estrada da nossa região. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Veio um representante de cada comunidade. Gostaria de agradecer ao representante da Marrequinha Quatro Encruzo, o assentamento Vale da Serra, São João da Colina, Borboleta Baixo, Barra Preta, Pitanga Baixo, Flor da Serra. Então, o meu agradecimento a eles, aos que vieram para me dar, junto comigo, um apoio, uma força, visto que todos nós vemos as dificuldades que está sendo as nossas estradas do interior. A gente sabe das dificuldades, sabe que o nosso município é grande, visto que é mais de 4.000 quilômetros, às vezes falta maquinário, às vezes falta operador nessas máquinas, o tempo neste ano não colaborou, mas o que eu conversando com esses representantes, a gente tem que chegar a algum acordo para nós tentar resolver esta situação, visto que esta região é de uma grande produtividade de grãos, de leite. O secretário do Interior andou fazendo umas partes dessa estrada, a gente deixa o agradecimento onde foi feito, mas ainda tem muito a ser feito, e nós chegamos a uma conclusão de vir conversar com o prefeito, apontar, sim, o que tiver que falar de crítica, a gente criticou, o que tivesse que se prontificar de elogio, também elogiou, mas se prontificamos também, junto com esses moradores, estamos dispostos também a ajudar no que for preciso, para que se resolva esta situação. Então, se colocamos à disposição para colocar trator também, o que tiver ao nosso alcance também para ajudar.
né, para a gente conseguir esse grande objetivo nosso, que é a melhoria das nossas estradas, né? Eu agradeço ao Marcos Arrigo, que esteve comigo nesta reunião, ao Luiz Carlos Zampier, a Maria Helena Rafaeli, Daniel Kerniski, o Alessandro. Então, foram mais ou menos uns 15 representantes que estiveram comigo. Agradeço muito, porque fomos muito bem atendidos por prefeito. Ele nos ouviu e nos também se comprometeu em fazer um levantamento para ver todos esses pontos críticos, visto que a gente tem que começar a ver o problema nosso desde aqui do calçamento da Limeira, que se encontra numa situação grave. Sabemos que a situação, a gente gostaria sim que ele fizesse um asfalto ali nesse calçamento, mas a gente entende que a realidade é outra, não tem condições de imediato para isso, e o problema ali é de urgência. Então, chegamos a um acordo junto com essas pessoas, que de imediato será feito, assim que possível, um tapa-buraco nesse calçamento, porque a situação se encontra muito grave e não podemos ficar esperando muito. E os recursos, como são poucos, temos que pensar em algo real. E também, no que o prefeito nos passou, logo já irá essa equipe. Nós também da região vamos entrar com maquinários também, com trator, com o que haver de necessário para ser feito. Gostaria também aqui de agradecer agora ao secretário do Interior, porque visto que foi feito um cascalhamento na minha região, lá próximo ao assentamento Vale da Serra, o pessoal não ficou satisfeito, eu vim e reclamei, porque, na verdade, eles estavam com muitas pedras, e ele voltou lá e fez um trabalho agora que reconhece também o meu agradecimento. Então, a gente, se tiver que criticar, vai criticar, se tiver que elogiar, vai elogiar. Então, agora, eu parabenizo o secretário Nene, que voltou lá e refez esse trabalho, e realmente está fazendo um trabalho bem feito agora no assentamento Vale da Serra. Deixo aqui o meu agradecimento. E vi com que o prefeito nos atendeu com muito carinho, espero, então, que nós vamos ser atendidos. Também não poderia deixar a minha fala aqui sobre o nosso Hospital São Vicente de Paula. Visto que a nossa população ela precisa de uma resposta. Eles estão procurando nós, vereadores. A gente vê que a população está muito preocupada com o nosso hospital. Eu sou defensora desta casa, defendo muito bem, né? A gente sabe que o nosso hospital sempre enfrentou dificuldades, sempre dependeu de muitas ajudas, né, para ele estar tentando sobreviver. E havia um repasse da prefeitura, e esse repasse, segundo a gente está sabendo desde janeiro, já me informei, e é verdadeiro isso, né, que esse repasse não foi feito, mas também tentei procurar o nosso executivo, as pessoas, para tentar saber o porquê. Né? Então, esse dinheiro já está, eu não sei, gostaria aqui de fazer uma pergunta, não sei direito ainda o que está acontecendo que ainda não houve, né? Visto que é de uma urgência a gente se pensar nisso antes que seja tarde, porque nosso hospital, com esse repasse, estava já sofrendo. E sem esse, né, ele pode estar sim com os dias contados. Então, deixo aqui a minha pergunta, seja quem for, a gente precisa ver a nossa população, nós dependemos muito desse hospital. Vereadora Marlene, me concede uma parte? Concedida a parte, vereador Cid. Obrigado, vereadora. Sobre esse assunto do hospital, a gente falava na semana passada, e as informações que nós levantamos é que realmente há um grau de parentesco entre o provedor do hospital, o senhor Osni Shen, até o vereador Matos esclareceu isso na fala dele na semana passada, com a Verinha, que é funcionária do município em cargo em comissão. Isso, de forma legal, impede que haja o repasse, por conta do parentesco. Há um entendimento do Tribunal de Contas que pessoas que detêm cargos em comissão, que têm poder de decisão no executivo, não podem fazer convênio com parentes. Terceiro ou quarto grau, se não me falha a memória. E isso que tem trancado, de certa forma, segurado esse repasse. Volto a dizer o que eu disse na semana passada, a Secretaria de Saúde fez o papel dela, mandou o projeto de lei para essa casa, foi aprovado, se eu não me engano, foi na primeira sessão de fevereiro que a gente aprovou o projeto. Obviamente que o dinheiro já está resguardado no orçamento do município, esse orçamento que foi aprovado já no ano passado por esta casa também, e o que trava
é essa indecisão. É preciso que alguém tome a rédea dessa situação, seja o executivo, seja o hospital, porque a gente sabe da precariedade que o hospital passa sem esse recurso. Não é muita coisa, são cerca de 70, 80 mil reais por mês, mas para o gasto que o hospital tem, levando em consideração todo o gasto que o hospital tem. Mas é extremamente necessário, e sem ele, a gente tem ouvido reclamações, inclusive, de funcionários do hospital que estão com medo até de não receber salários, porque a situação realmente é delicada. Então é preciso que o executivo, nós precisamos mais do hospital do que o hospital de nós. O hospital é filantrópico. O município precisa mais dele do que ele do município. E é preciso que o executivo tome alguma posição sobre isso. Chegue no hospital e fale, nós precisamos resolver. Como que vai resolver? Vai afastar o provedor? Vai afastar a funcionária? Não sei, mas tem que tomar providência com urgência. Quero parabenizá-la pela sua colocação, porque é realmente muito importante esse tema. Muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Vereador Marlene. Palavra concedida, vereador. Vereador Sidney, hoje nós procuramos o prefeito e esse empecilho não está no grau de parentesco. Eu gostaria que o vereador Silmar, líder do governo, que tem as informações corretas, passasse para nós, vereador, o que está acontecendo na verdade. Obrigado. Sua permissão, vereadora Marlene? Sim. Eu gostaria de pedir que vocês aguardassem até o momento da minha fala na tribuna, que eu vou fazer a leitura da resolução número 28 do Tribunal de Contas do Estado, que veda o repasse de verba com o grau de parentesco, a qual o vereador se referiu, e também a outra questão que impede a transferência dessa verba, que é uma condena do senhor José Osni Chon por uma sentença de ação civil pública movida pela União contra ele. Gostaria que aguardasse, porque é um pouco extensa. No momento da minha fala, com a permissão do senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura. Pode ser, vereador Marlene? Obrigada, vereador Silmar. Mas, então, gente, eu não poderia, deixar de nós, vereadores, pedir apoio... Dessa parte, vereadora Marlene. Concedida, vereador. Até eu faço uma sugestão para que a gente possa sair do discurso e ir para a prática, que o presidente, quem sabe, presidente, nomeasse 3 vereadores da casa, aqueles que estão ligados à saúde, a vereadora Marlene, o vereador Fabrício e um terceiro vereador, para que se reunisse com o executivo, para que se reunisse com a provedoria do hospital, para que se reunisse com a direção do hospital. Senão não vão ficar muito no discurso e a prática vai ficar para o vento. E os moradores precisam do atendimento do hospital. O dinheiro está lá, está à disposição e é preciso ser tomada uma providência de forma urgente. Então, gostaria de dar apenas uma sugestão. Senhor presidente, na parte com a vereadora Marlene. Obrigada, vereador Luiz Matos. Conversando com o prefeito, percebi, assim, a preocupação dele também a essa questão, Hoje, quando eu ainda falei, a gente precisa tentar resolver isso com urgência, porque, como eu falei, com esse repasse, nosso hospital já vem enfrentando grandes dificuldades. Sem esse repasse, é muito mais difícil. Então, vamos, como diz o vereador Luiz Matos, vamos tentar na prática mesmo, senhor presidente, tentar mais uma vez, junto com a provedoria do hospital. Para mim, hoje... Assim, foi muito claro que o prefeito está bem preocupado também com essa situação. Vi, assim, o interesse grande dele em questão de resolver logo isso. Até porque ele também, sendo um médico, e ele também é defensor desse hospital. Então, eram essas minhas palavras, meu muito obrigada. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador Sidney. Boa noite, senhor presidente, nobre secretária, nobres colegas, vereadora Marlene, ao público aqui presente, a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Já vou iniciar minha fala, não falaria do hospital hoje, porque, como disse o vereador Matos, foi muito oportuno, inclusive, na sua parte da fala da vereadora Marlene, é preciso agir. Na semana passada, a gente tinha a informação de que era só o grau de parentesco que estava atrapalhando. Mas, quando o senhor falou da condena, veio também à cabeça o caso das sanguessugas, em que o ex-prefeito Osni teve problemas judiciais com a União, e mais precisamente com o próprio Ministério da Saúde.
Então é um problema que se mostra um pouco mais grave. Mas concordo com o vereador Matos, é necessário que se haja, que se forme uma comissão. Na falta de outros colegas, se não tiverem, podem contar comigo. Prefiro eu que sejam pessoas ligadas à saúde, que tenham mais conhecimento da causa, mas na falta de outros eu me coloco à disposição para somar. Gostaria de continuar a minha fala agradecendo a todas as pessoas que compareceram no último dia 22, no domingo, lá na Associação Banestado, na antiga Associação Banestado, quando de uma reunião política do grupo do ex-prefeito Zampier, do ex-candidato a prefeito vereador Aguinaldo, ex-vereador Aguinaldo, em que estiveram lá, vereador Eliseu, se não me falha a memória, em torno de umas 115, 120 pessoas, né? A grande maioria de Ipitanga, mas alguns de Santa Maria do Oeste, Nova Tebas, Manuel Ribas, enfim. E o intuito dessa reunião era lançar a pré-candidatura do ex-prefeito Zampier a deputado estadual pelo Partido da República. E quero agradecer a presença de todos, dizer que foi um evento muito bacana, foi melhor do que a gente esperava, né, vereador Eliseu? E já convidar quem se interessar no próximo dia 22, às 19 horas da noite, lá na antiga Associação Banestado, uma nova reunião. 22 porque é uma data simbólica, que é o número do Partido da República, o número do PR. Então, sendo uma parte, vereador? À vontade, vereador. Então, sobre essa reunião, vereador, realmente foi uma reunião muito proveitosa, um ato de democracia, que ali a gente pôde ver as ideias, a vontade de um cidadão aqui de Ipitanga ser pré-candidato a deputado estadual. Então, a gente tem que ouvir todas as pessoas. Claro, nós temos um grupo político e temos que apoiar, sim, as pessoas que querem o bem da nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Digo mais, não é só um candidato local, é um candidato com viabilidade de eleição. A gente tem acompanhado aí a trajetória do Zampier ao longo dos anos, eu particularmente nos últimos anos, mas Vossa Excelência já acompanha há mais tempo, e a gente vê que tem realmente possibilidades de brigar por uma cadeira no Legislativo do Estado. E Deus queira que consiga concorrer e que consiga se eleger, porque tenho certeza que será muito bom para Ipitanga. Mudando um pouco de foco, eu gostaria de agradecer ao secretário do Interior, Nene Loche, que disponibilizou uma motoniveladora lá para a minha região da Vila Nova dos Alemães. E, aproveitando o agradecimento, também pedi para ele tirar da gaveta todas as indicações que eu já fiz daquelas estradas daquela região, para que, quem sabe, dessa vez, se ele conseguir atender pelo menos as mais urgentes, que tem alguns trechos lá, o vereador Batatinha conhece bem a região, sabe que a situação em alguns pontos lá está crítica, mas de antemão agradeço ao secretário e peço realmente que ele olhe com atenção para aqueles trechos mais críticos, para que de repente possa enviar também uma reta escavadeira e um caminhão para poder fazer um cascalhamento, o reforço do cascalhamento daquelas estradas. É desnecessário falar que é uma região muito produtora, grande produtora de leite, que tem 2 escolas por onde passam mais de 350 alunos por dia, e que essas estradas são de fundamental importância, tanto para o escoamento da produção, quanto principalmente para o transporte dos alunos, com segurança. Eu gostaria de falar agora sobre 2 indicações que nós estamos trabalhando nesta casa, juntamente com o vereador Eliseu, o vereador André, o vereador Jorge, e já temos conversado com alguns outros colegas também sobre essas indicações, que nós estamos trabalhando em 2 projetos de lei que vão em breve ser encaminhados ao Executivo. Um deles visa facilitar a regularização predial. Esse projeto, está aqui o William, é do Conselho da Cidade, já foi debatido no Conselho da Cidade, foi criada uma comissão especial dentro do Conselho da Cidade para trabalhar esse projeto, mas o Conselho da Cidade se reúne uma vez por mês e está muito lento. Então, nós tomamos a liberdade de trazer esse projeto para dentro da Câmara e debater entre nós, discutir entre nós. Em breve, deveremos estar marcando audiência pública com os setores responsáveis, com os setores interessados, para que a gente possa formatar um projeto de lei que vise facilitar a regularização predial. Nós temos aqui o nosso amigo, seu Pedro Baluta, que está enfrentando dificuldade. Nós temos um outro amigo nosso, Pedro Kerninski, que enfrenta dificuldade. E citando os 2, mas são inúmeros imóveis em Ipitanga, que não conseguem a regularização predial por detalhes legais, e que, de repente, se a gente der uma afrouxada na lei, consegue regularizar isso,
e o município vai ganhar com isso, porque os caras vão averbar os imóveis e vão pagar IPTU sobre esses imóveis averbados. Enquanto que, da maneira que está, o município não tem retorno nenhum sobre essas edificações. Então já está no forno, acredito eu que dentro em breve nós estaremos marcando uma audiência pública para debater isso com os setores e com o projeto já formatado, com as bases legais dele todas definidas, para que a gente possa realmente... Essa parte, vereador. À vontade, vereador. Com relação ao caso que se estancou de seu Pedro, e parabenizo Vossa Excelência, nós temos acompanhado o sofrimento do seu Pedro desde a última legislatura minha, do vereador Jorge e do vereador Fabrício. Quando foi encaminhado pela casa, pelo então prefeito Zampier, foi aprovado pelos vereadores, e depois achou-se melhor para que, na época o Batatinha era vereador também, que ele retornasse para a Prefeitura Municipal, porque ali viu-se, não sei até onde, mas uma espécie de uma inconstitucionalidade. Depois ele saiu onde ele estava adormecido nesse ano, nós solicitamos para que o jurídico fizesse uma análise, isso já se estende a, acredito que uns 10 meses, 11 meses, mais ou menos, né, seu Pedro? E o jurídico deu um parecer favorável para que o caso dele seja dê sequência e que resolva o problema. Acontece o seguinte, que deverá passar por uma análise de uma comissão da Câmara de Avaliação da Prefeitura, aonde o seu Pedro deverá arcar com um certo valor para que não tenha um mal maior na sua edificação. Em isso acontecendo, vindo para a Câmara o projeto que já está na mesa da Central, vindo para a Câmara aprovado, outros receberão o mesmo benefício do seu Pedro. Até inclusive na semana passada, não quero me alongar muito, mas eu dizia para o seu Pedro e para alguns parentes que me procuraram, dizendo o seguinte: acredito que todos os vereadores votarão favorável a esse projeto, que já está pronto, está preparado na mesa da Central da Prefeitura, só aguardando os últimos detalhes para vir para a discussão dos vereadores, passando pelas respectivas comissões. Mas não é um caso específico, sistêmico do seu Pedro, é o caso de muitos moradores que estão perdendo noite de sono, a exemplo de um pai de família de mais de 60 anos de idade, com uma edificação de R$500 mil, que corre um sério risco, muitas das vezes por ineficiência técnica. Então, parabenizo Vossa Excelência e quero dizer que nos próximos dias, esse projeto que diz respeito especificamente ao seu Pedro, mas que abarca outros na mesma situação, já deve estar à disposição. Pelo menos é o que nós vamos esperar no mínimo, ou no máximo, melhor dizendo, logo depois das festas do município, vereador Cid. Muito obrigado pela parte, vereador Matos. É muito bom saber que também está tendo um esforço do Executivo nesse sentido, que o Conselho da Cidade, através da Central de Projetos, também já demonstrou essa boa vontade, já novembro do ano passado, se não me falha a memória, né, outubro, novembro do ano passado. Porém, lá o trâmite é mais lento, porque a reunião é uma vez por mês mesmo, tem muitos assuntos para tratar e acaba ficando, esse vai ficando de lado. Por isso, até a iniciativa nossa de trazer para a Câmara. Mas se o Executivo já está com ele praticamente pronto, vamos aguardar um pouco mais, para ver se contempla tudo que a gente espera contemplar nessa minuta de projeto de lei, e se não contemplar tudo, a gente faz as emendas necessárias para poder contemplar tudo. Muito obrigado pelas palavras. Peço uma parte nesse assunto. À vontade, vereador. Realmente é necessário, não precisa nem ficar citando que é tão necessário a regularização desses prédios, porque são imóveis antigos, não são imóveis que estão construindo agora irregular, são imóveis que já foram construídos há vários anos em Pitanga, que as pessoas tentam regularizar. E não existe lei específica no município para que seja regularizado. Então quem perde? Perde o município, perde o proprietário. Nós não estamos aqui votando um projeto ou discutindo um projeto para fazer construções irregulares, e sim regulamentar as que já estão construídas. Um outro assunto, vereador, que nós devemos discutir nessa casa é sobre a liberação do Corpo de Bombeiro. Tem vários empresários aqui de Pitanga que estão sofrendo com isso. Várias pessoas, eu estou sofrendo na pele isso, várias pessoas, um exemplo, o Mercado Regina, que foi pedido, claro, dentro das normas legais, que é para ser, mas precisa ser de um prazo maior para as pessoas se adequarem. A prefeitura não pode chegar no estabelecimento comercial e dar 10 dias para ela regulamentar um alvará, e o bombeiro pedir hidrante, pedir corrimão em escada, pedir saída de pânico, saída de incêndio.
e mesmo o corpo técnico dos bombeiros não tem condições de atender todos os comércios. Então a gente pede a colaboração, falar para o líder do governo, levar essa, eu já estive conversando com ele sobre esse assunto, para que leve essa nossa reclamação, para que tenha um pouco de bom senso, não a ferro e fogo. Que o comerciante está sofrendo muito com isso, o nosso comércio está perdendo, a nossa população está perdendo, e a gente tem que ter, claro, seguir as normas, seguir as leis, mas tem que ter o bom senso. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, muito bem lembrado essa sua colocação sobre as exigências dos bombeiros. A gente sabe que são normas legais, mas o prazo realmente precisa ser ampliado, para que todo mundo possa se adequar, de fato. Até porque ninguém quer viver fora da lei. Permito a parte, vereador? À vontade, vereador. Eu estive conversando nesse assunto, dos critérios do Corpo de Bombeiro, no gabinete, e chegamos à conclusão que os critérios são estaduais. O Corpo de Bombeiro atribui isso a cobra disso em todo o Estado, é uma lei geral, que não cabe ao município alterar. Os critérios adotados por eles não competem ao município. Nós gostaríamos muito que fosse abrandado, que fosse facilitado. Infelizmente, o município não tem esse poder. Obrigado. Eu que agradeço, vereador, mas devo lembrá-lo que, pelo que eu entendi da fala do vereador Eliseu, não é a intenção de mudar as normas dos bombeiros. A intenção é de que a prefeitura, no momento da fiscalização, amplie o prazo para as pessoas se adequarem, até porque 10 dias é um prazo muito curto, que é o prazo que eles têm dado para alguns comércios na região. Inclusive lá na Vila Nova, tiveram lá e deram 10 dias para o cara, o Cláudio lá, que o Batatinha conhece bem, fazer uma revolução no mercado dele. Peço mais uma parte, vereador, desculpa a minha interrupção, não sei se vou fazer uso da palavra, eu sugeri a Vossa Excelência, o vereador Eliseu, depois até vou disponibilizar o telefone do subtenente Márcio Rocha, que é o responsável pelas inspeções do 3º SGB Guarapuava, em virtude da militarização do Corpo de Bombeiros aqui, normalmente a equipe do Márcio, que vem aqui para Pitanga, para que o senhor, o vereador Eliseu, mandasse uma informação, até mesmo via WhatsApp, ou que ele viesse aqui dar esclarecimentos para pedir uma dilação desse prazo, para que os comerciantes, os proprietários tivessem um pouco mais de respiro, né? Então talvez seria importante isso. Vereador Matos, é que o prazo é pedido pelos fiscais da prefeitura. Sim, aí, é dado vereador, pelos fiscais da prefeitura. Aí, vereador, o subtenente Márcio, dando as explicações técnicas, solicitaria o senhor vereador Eliseu para que a prefeitura, em posse dessa condição técnica do bombeiro, desse uma dilação desse prazo para não afogar os comerciantes. Teria subsídio, né? Exato. Entendo, muito obrigado pela colaboração. Vereador, me permita uma parte? Alô? Permita uma parte só? À vontade. Questão é muito oportuno esse teu assunto e gostaria de... Tem uma no mandato passado, até tanto que nós aprovamos junto com o vereador Jorge, com o vereador Luiz Matos, junto com o vereador Batatinha, em questão. Nós temos, sim, uma brecha na lei que a gente pode usar, sabe? Eu não vou me recordar bem certo, mas eu acho que a Câmara de Vereadores tem que tomar essa atitude realmente, porque ela tem e comunicar realmente ao Executivo. Nós temos, sim, eu não recordo, mas eu vou atrás, eu vou ver e apresentar aos nobres colegas que existe uma brecha na lei em questão do alvará do bombeiro, porque eu sei que está ocasionando muitas discordâncias, principalmente em construções antigas. Eu acho que, se não me falha a minha memória, nas construções antigas, ela tem uma brecha. Nas construções novas, aí não, sabe? Mas eu vou fazer esse levantamento certinho, eu vou pesquisar aqui na Câmara e eu acredito que na próxima sessão, se não for na próxima, na outra, eu vou apresentar um laudo como que se dá para fazer essa brecha na lei. Muito obrigado, vereador. Sempre bem-vindo ao conhecimento dos veteranos da casa, né? Porque a gente não tem conhecimento de tudo que já tramitou nessa casa, principalmente das legislaturas anteriores. Dado por encerrado esse assunto, com as colaborações de todos os colegas, eu também gostaria de falar da outra indicação que já fiz, inclusive, pessoalmente, numa audiência pública, no ano passado, ao secretário de Indústria, Comércio e Turismo, o senhor Rosilson Bindi, da criação de um dispositivo municipal para apoiar as empresas genuinamente pitanguenses.
para apoiar os empreendedores, os microempreendedores pitanguenses. Hoje, um microempreendedor individual tem uma dificuldade muito grande de ter acesso ao crédito no sistema bancário comum. E a agência de fomento do Paraná, a Fomento Paraná, ela trabalha muito fortemente aqui no município de Pitanga, mas ela ainda restringe muito o acesso ao crédito a muitas pessoas que têm seus empreendimentos, que querem gerar emprego e renda no município. Então, nós sugerimos, inclusive entreguei nas mãos do funcionário da Secretaria de Indústria e Comércio, na época, o Marcelito Sosnitsky, uma cópia, uma minuta do projeto de lei que foi trabalhado por mim, pelo vereador Jorge, pelo vereador Eliseu e pelo vereador André. Durante uns 8 meses do ano passado, a gente debateu esse projeto e discutiu, e chegamos numa formatação legal do projeto, passou pelo crivo de contadores, passou pelo crivo de advogados, e acredito eu que ele estava assim, apto a ser aprovado como lei no município de Pitanga. Porém, eu não tive uma resposta da Secretaria dos Comércio e Turismo, e não tendo essa resposta, nós vamos encaminhá-lo agora em forma de indicação legislativa diretamente para o Executivo. A minuta do projeto de lei que cria, no município de Pitanga, um Fundo Municipal de Desenvolvimento, com o objetivo de dar acesso ao crédito e também orientação aos empreendedores de Pitanga que queiram ampliar os seus negócios. Por que disso? Porque o cidadão que é pitanguense, que monta uma empresa em Pitanga, o lucro que ele tiver no negócio dele, ele vai reinvestir em Pitanga. Ele vai fatalmente criar mais emprego e mais renda em Pitanga. Nós temos aí algumas empresas de sucesso que geram inúmeros empregos com carteira assinada em Pitanga, que cresceram a duras penas sem apoio nenhum do Executivo Municipal. Ou, quando muito, ganharam lá um terreno no Parque Industrial há 15, 20 anos atrás, um barracão, hoje já nem se pode mais, a lei não permite mais se fazer muitas coisas, mas esse fundo municipal de desenvolvimento não daria o dinheiro, emprestaria a juros subsidiado, com prazo adequado para que o cidadão pudesse pagar. E mais do que isso, daria orientação, através da Secretaria de Indústria e Comércio, para que essas pessoas pudessem ter acesso ao crédito e realmente ampliarem seus negócios. Em breve nós estaremos encaminhando, através de indicação legislativa, para que o prefeito, querendo, implante isso no município. Até me coloquei à disposição na época, se a gente aprovasse o orçamento impositivo, que nós temos que voltar a discutir nessa casa logo. A minha participação no primeiro ano do orçamento impositivo, que não fosse destinado para a saúde, que é os 50% obrigatório, seria destinado para esse fundo. Não é muita coisa, em torno de R$40 mil que vai dar por ano, mas eu faço questão de dar o pontapé inicial com o orçamento impositivo para a criação desse fundo. E para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer aos nobres colegas uma ideia que está dando certo em Nova Tebas. Nova Tebas tem utilizado da sistemática de dar nomes às estradas rurais. Nomes, por exemplo, vou citar lá a Estrada Rural Jaime Muraro, um dos pioneiros de Nova Tebas, e a estrada que vai para a propriedade que era do seu Jaime ganhou o nome de Estrada Rural Jaime Muraro. Eu sugiro aos nobres colegas que a gente trabalhe essa situação aqui em Pitanga, para que a gente possa dar nome à Estrada da Limeira, à Estrada do São João da Colina, à Estrada do Cantu, à Estrada Lagoa Verde, à Estrada Barra Santa Salete. Isso facilitaria não só a localização das pessoas, como endereço, como também as nossas indicações. Em vez de colocar lá, cascalhamento na Estrada do São João da Colina, que vai da Limeira até na Marrequinha Quatro Encruzos. Cascalhamento da Estrada Marlene Gegosta. Marlene Munhoz, Soares Munhoz, por exemplo. Então facilitaria muito, não só o nosso trabalho, mas também a identificação das pessoas onde elas moram. Sem contar que é uma forma, na minha opinião, singela, mas de reconhecer o trabalho desses pioneiros que fundaram essas comunidades que eu resido numa delas, que inclusive é um tio do Batatinha, que foi o precursor lá, o seu Guilherme Stipe, foi o fundador. O seu Terêncio de Paula Soares, falecido, que foi o que abriu quase todas aquelas estradas. Enfim, é uma maneira da gente homenagear essas pessoas e também de facilitar a vida não só dos munícipes, mas também a nossa na questão das indicações. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador Silmar.
Boa noite, senhor presidente. Vereadora Eloy, secretária da mesa, colega vereadora Marlene, demais colegas vereadores, nosso boa noite, público presente. Obrigado pela presença, obrigado por nos assistir, nos acompanhar nesta noite. Nosso boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o vereador Oswaldo pelo seu empenho junto à Secretaria de Saúde para que conseguisse um médico que atendesse na Borboleta Berardi. E para sua alegria, a alegria do pessoal da Borboleta Berardi, ontem foi o primeiro dia de atendimento da doutora Simone, que muito bem atende o povo de Pitanga e agora da sua comunidade. Se o senhor quiser se manifestar, fica à vontade. É uma parte, vereador, é um sonho do pessoal lá, promessa minha, da inclusive de campanha. Quero agradecer ao prefeito Maico por me atender e atender principalmente as comunidades que eu represento lá nos Borboletas. Obrigado, vereador. Nada, vereador Oswaldo. Nós somos testemunha do seu empenho pelo pessoal daquela região e do seu empenho para conseguir esse atendimento médico na Borboleta Berardi. Com relação à indicação do colega vereador Luiz Matos, feito no dia de hoje, falando dos abrigos, ainda no início do ano, em visita à Casa Civil, o deputado Rossoni fez a liberação de uma emenda parlamentar a este vereador. Estava lá presente o vereador Oswaldo, o vereador Aritana, o vereador Amadeus Penga, para a construção de 10 abrigos para as pessoas que utilizam o transporte público de Pitanga. E esse projeto está parado na central de projeto. Nós estamos na expectativa que seja posto em ação e já tenhamos esses pontos, esses abrigos construídos. Vamos novamente procurar o pessoal do setor de projetos, o prefeito Maio, para a gente voltar a conversar sobre esses abrigos. Parabéns pela sua indicação, foi bem lembrado. Isso motiva a gente a correr atrás, a buscar e não deixar que adormeça nas gavetas. Gostaria também, senhores, de comentar um assunto que está sendo bastante cobrado a nós vereadores, sobre as estradas licitadas no trecho do restaurante Boião até a Vila Nova 43, algumas partes, a empresa vencedora da licitação e que está desenvolvendo o trabalho, não está desenvolvendo a contento. Os moradores, os usuários das estradas têm reclamado muito. Tenho certeza que têm reclamado com todos os vereadores, têm procurado a prefeitura e feito essas reclamações. Permita uma parte, vereador. Pois não, vereador. Inclusive, eu que sou da região ali, que sou bastante procurado. Inclusive, hoje fui procurado pela família Fomer, o pessoal de lá. E eu convoco peço ajuda a todos os nossos companheiros, que o primeiro trecho, aí vocês estão testemunhas que ficou bom, né? Agora, o outro trecho que está sendo feito lá, o pessoal está cobrando muito, que está mal feito. E se não for refeito aí, a gente não pode deixar pagar, tem que ser um serviço a contento do povo e que cumpra o contrato, não é verdade? Peço ajuda a todos para essa fiscalização nesse trecho aí. Obrigado. Obrigado, vereador Oswaldo. Um dos motivos de a gente ter abordado esse assunto é para tranquilizar as pessoas que moram lá, que utilizam com mais frequência a estrada, e também aos demais vereadores, que inclusive hoje eu, o presidente Veres, na parte da manhã estivemos reunidos com o secretário Neno Loche e tivemos a confirmação dele. E um dia anterior do Edson, que é o engenheiro responsável para liberar
o pagamento da obra, tivemos a afirmação que não será liberada nenhuma verba para aquela empresa construtora Vetor, enquanto não for refeito todos os trechos da qual a empresa ganhou a licitação e está desenvolvendo o trabalho. Também tivemos lá... Peço a parte... Pois não, vereador Eloy? Com relação a esse assunto, né, lembrando que o município já notificou a empresa, ela foi notificada no dia 10 de abril, né, e aonde nessa notificação ela tem que refazer esses trajetos, refazer o trabalho de maneira adequada, para daí depois sim ser feita a vistoria, a medição e possível liberação de pagamento, senão não tem como fazer o pagamento mesmo, porque o trabalho não está saindo de acordo com o contrato que foi licitado. Obrigado, vereador Eloy. Vereador pois não, vereador Jorge. Na realidade é o seguinte, a Câmara de Vereadores está fazendo a sua parte de fiscalizar. O vereador Silmar foi pioneiro em trazer essa denúncia e nós somos procurados todo dia. Eu estive numa quarta-feira nessa estrada, onde são duas empresas, uma está fazendo muito bem feito e essa empresa continua fazendo de péssima qualidade. É muito simples, na realidade. Tive domingo lá e tive na data de ontem, nessa empresa que foi notificada. Como citou a vereadora Eloy, a empresa foi notificada, mas na data de ontem, ela continua fazendo o mesmo serviço, me perdoe a palavra, o serviço porco, um serviço ridículo. Então, o que tem que fazer? O município já sabe, o município já está ciente, a central de projetos já sabe o que aconteceu. O Edson, o engenheiro Edson, é o responsável. Foi notificado, já foi cortado o pagamento, tem que cumprir um contrato. Ou cumpre o seu contrato, ou se paralisa imediatamente essa empresa. Não tem mais que fazer comissão, nós ficar indo lá. Eu tive domingo, eu tive ontem, e eles estavam ontem fazendo a compactação do cascalho com um trator de esteira. Então, a empresa não tem capacidade, a empresa ela não tem rolo compactador, diferente da outra empresa que está fazendo um trabalho bem feito. Não tem meia palavra, é paralisar, segurar o objeto e possivelmente ver a condição legal e fazer uma nova licitação desse trecho. Não tem mais conversa, não adianta nós, vereadores, ficar indo lá e a comunidade nos procurando todo dia. Hoje, a professora Lucélia me procurou, já tinha falado com Vossa Excelência, já veio mais moradores do Alvorá nos procurando, procuraram a Vossa Excelência, procuraram o vereador Osvaldo, procuraram o vereador Matos. Então, não tem mais o que se fazer. Cabe agora ao município pegar o contrato e fazer cumprir o contrato. Não tem mais o que fazer. Senão depois fica que nem aquelas ditas pontes lá que foram feitas, que ficou 1 ano e meio parado, ninguém sabe se vai desmontar, se vão fazer ou vão refazer, e fica aquela situação, e a gente que está no Parque do Lago todo dia tem que dar satisfação e não sabe o que vai ser feito. Tem que ter começo, meio e fim. Obrigado. De nada, obrigado a você, vereador, pela sua participação, muito sábia. O que nós devemos deixar claro para todos os munícipes é que a Câmara de Vereadores está sempre atenta, nós vamos fiscalizar constantemente e, apesar de que o governo municipal não manifestou interesse de fazer o pagamento da estrada estando irregular, nós vamos continuar insistindo para que realmente não faça, sendo um instrumento de fiscalização também do governo municipal, que para ele é interessante que os vereadores fiscalizem e o ajude desta forma com relação a essa empresa que aparentemente não tem condição de desenvolver o trabalho. Senhores vereadores, a vereadora Marlene, no início, começou a falar sobre o Hospital São Vicente e o repasse, que ainda não chegou nas contas do hospital, porém já está disponibilizado na conta da Prefeitura Municipal. Na reunião última passada, terça-feira, o vereador Sidney Eidemann comentou e até pediu para que eu
me atentasse para esse detalhe. Ontem, numa reunião, num bate-papo no gabinete, demais colegas que estavam presentes, juntamente comigo, buscamos explicações. E foi nos repassado que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em sua resolução número 28, é vedada a inclusão no termo de transferência sobre pena de nulidade, de sustação do ato e de imputação de responsabilidade pessoal ao gestor e ao representante legal do órgão concedente de cláusulas ou de condições que prevejam ou permitam transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, que tenha como dirigentes ou controladores servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral, por afinidade até o 3º grau, sendo salvo se comprovada a inexistência de conflito com o interesse público. Significa que é proibido o pagamento dessa verba, a transferência dessa verba, devido ao parentesco da funcionária e do irmão dela, que é funcionário do hospital. Também, além disso, existe um processo de ação civil pública movida pela União, do qual condenou o senhor Osnichon, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 9 anos e 4 meses e mais multa civil no montante de 2 vezes o valor do dano. O que mais interessa é isso. Que se houver a passagem, o repasse da verba devido a essa condena, pode dar para o concedente, no caso a prefeitura, no caso o prefeito, perda da função pública, a casa ocupada, proibição de contratar com a União, com o Estado ou com o município Pitanga, ou receber desse qualquer benefício. Então, esse é o segundo motivo que impede que o dinheiro seja repassado ao hospital. Eu acredito que a sugestão do vereador Luiz Matos vem de encontro à solução, também como podemos convidá-los a vir aqui, senhor presidente, é outra sugestão, se o senhor me permite, convidá-los a vir aqui e buscar resolver esse impasse. Tomara que isso seja solucionado logo, que a gente tenha ido no hospital. Eu fiquei domingo lá com minha esposa, teve que tomar soro, e os funcionários lamentam e comentam isso com a gente. Senhor presidente, caros colegas, público presente, muito obrigado e boa noite a todos. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, o vereador Liseu. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos acompanha pela internet, a população que está aqui presente essa noite. Muito obrigado pela presença. Gostaria de convidar a todos para uma audiência pública dia 2 de maio, fora essa quarta-feira, na próxima, para nós debatermos um assunto sobre o transporte escolar. Um assunto que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, agora está tramitando na Comissão de Políticas Gerais, e todas as comissões acharam necessário fazer essa audiência pública para a gente debater esse assunto que vai influenciar aí na vida dos transportadores, enfim, do transporte escolar do nosso município. Então, peço que todos compareçam depois do feriado é dia 1º de maio, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui nessa Casa de Lei, para a gente debater sobre esse assunto
que é importantíssimo. Mudando um pouco agora de assunto, quero falar sobre um projeto de lei número 1, 2018, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo por meio da internet no sítio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Pitanga. Então, eu gostaria de ler aqui a justificativa, agradecer já ao presidente José Vélez, que já assinou, agradecer também ao líder do governo, ao Silmar, que também assinou já esse projeto de lei que a gente vai estar encaminhando aí para o nosso executivo. Justificativa. O presente projeto vem de encontro com o princípio de constitucionalidade, da publicidade, bem como estabelecimento na Lei de Acesso à Informação, buscando dar mais transparência ao ato público através da disponibilização de recursos para a população, assim como nós, vereadores, os cidadãos também são fiscais dos poderes públicos, podendo nos auxiliar quando houver necessidade. Portanto, devemos fazer valer esse direito do acesso às informações, proporcionando a oportunidade dos munícipes a acompanhar a transmissão desse processo e verificar se os preceitos estabelecidos na lei das licitações estão sendo cumpridos. Vale ressaltar que, através desse mecanismo, as licitações sentirão maior confiabilidade nos processos licitatórios, aumentando a concorrência nos certames e melhora o processo de aquisição no setor público. Diria mais, esse processo vai proteger o Poder Executivo de algumas pessoas que usam o processo licitatório para se favorecer. Isso vai ser um mecanismo de fiscalização da população, vai ajudar nós, vereadores, a fiscalizar também, né? E esse processo não vai ter custa para o município, sim vai ter lucro, porque vai aumentar a transparência, vai ter mais pessoas participando do processo, e com isso toda a população ganha. Então, esse mecanismo é importantíssimo. Me concede uma parte, nobre colega vereador Eliseu? Concedida a parte ao vereador André. Vereador, gostaria de parabenizá-lo por esse projeto, por essa iniciativa, e dizer a Vossa Excelência que conte comigo, com a minha assinatura, com o meu apoio, para que esse projeto possa tramitar e possa ser aprovado nas casas de leis. Eu gostaria de acrescentar aí a sua fala, que foi brilhante, e dizer que todos nós sabemos que hoje boa parte das irregularidades que acontecem nas prefeituras, a nível nacional, elas estão ligadas ao setor de licitação. Vejo que a gravação em áudio e vídeo possibilitará até futuramente a identificação daquelas pessoas que estiveram ali, caso essas pessoas venham a lesar o município. Porque muitas das vezes essas pessoas decretam falência de suas empresas ou coisa parecida e ninguém consegue identificá-las mais. Com as imagens e com os áudios, será possível, até mesmo por parte desta casa, a fiscalização em loco e a identificação das pessoas que fizeram parte desse processo. Meus parabéns, Vossa Excelência tem meu apoio e reforço aí suas palavras, que o município é o que mais ganha com tudo isso, porque vai trazer mais transparência aí para todos os atos que envolvem o dinheiro público. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela sua colocação. Então, só quero ler aqui o artigo 3º, que fica: para os fins do dispositivo, no artigo 1º, os poderes executivo e legislativo deverão utilizar os equipamentos já existentes nas áreas de comunicação para, assim, implementar a transmissão. Então, nós sabemos que a prefeitura já tem uma assessoria de imprensa, nós temos ali os equipamentos, internet, enfim, que vai possibilitar que esse processo seja transmitido ao vivo aí, e a pessoa poderá acessar pelo celular as licitações conforme está ocorrendo. E da mesma forma a Câmara de Vereadores. Como nós transmitimos essa sessão ao vivo, também será transmitido
os processos licitatórios aí para toda a população. Então eu vou deixar nas mãos da Lúcia, na hora que for assinar a ata, se os senhores concordarem com esse projeto, peço a gentileza que, por favor, assine, que isso vai ser uma grande ferramenta para toda a população e também o nosso Poder Executivo vai poder fiscalizar e dar mais transparências ao processo licitatório. Então, agradeço mais uma vez a todos e uma boa noite a todos. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. Eu peço a palavra, presidente. Concedido com a palavra, o vereador Luiz Matos. Mas prometo ser bem breve, presidente. Prometo, na verdade é muito breve. Boa noite para todos, boa noite. Eu só quero que... eu fiquei feliz hoje, seu Pedro. Hoje, quando o vereador Sidney, mais uma vez, também foi feliz aqui na Câmara de apontar esse assunto que há um ano a gente vem sofrendo meio que 1 ou 2 ou 3. E vejo que acabei de receber uma mensagem aqui da doutora Suelen Zanetti, dizendo o seguinte: pode deixar, Luiz Matos, vereadores, acho que enfim termino agora os termos de colaboração, consigo fazer com calma os projetos e pedir para os setores enviar com os prazos corretos, com antecedência, para que não percamos prazo. Desculpa não ter feito antes, só não conseguimos mesmo. Respondi dizendo tranquilo, semana que vem, com mais vagar, conversamos a respeito. Isso, obrigado pela compreensão. Então, vejo que realmente aquilo que eu dizia para o senhor há quase um ano atrás, que em hipótese alguma nós poderíamos tomar decisões sozinhos, que nós precisaríamos do apoio da Câmara de Vereadores, e vejo a vontade de cada um dos vereadores aqui, de todos os 13, em resolver o problema do seu Pedro Baluta. Porque eu digo problema do Pedro Baluta, mas é um problema de um pitanguense, é um problema da cidade, é um problema de um pagador de impostos, é problema de um homem sofredor que criou de forma muito difícil todos os seus filhos e que numa certa altura da vida, chorando, procura gabinetes, procura salas para que possam resolver o seu problema. E quando chega nestas salas, parece que as portas se fecham ainda mais. Ao invés de nós trazermos as soluções dos problemas, nós achamos outros problemas. E, lamentavelmente, algumas pessoas, às vezes, muito técnicas, não que tenham que burlar a legislação, mas são técnicas demais, vão só com a letra fria do papel, a letra fria da lei, e esquecem que ali tem um pai de família, tem um ser humano que precisa da solução do problema que se arrasta. Como foi dito, vereador Sidney, como foi dito pelo vereador Eliseu, não é uma sistemática que vai se abrir possibilidades para trazer irregularidades para o município de Pitanga. São problemas sistêmicos que já aconteceram e que nós precisamos achar a solução. Esta é a grande verdade. Daí o porquê, vereador Sidney, já lhe concedendo a parte, confesso que quando nós conseguimos debater esse assunto com mais robustez e fazer com que se torne lei, abrir estas possibilidades, não só o senhor Pedro Baluta vai dormir melhor, não só o senhor Pedro Baluta vai sorrir de verdade, não vai esconder um sorriso do rosto, ou quando sorri e chora por dentro, mas uma dezena de moradores que são cidadãos de bem e que contribuem para o crescimento da nossa cidade. Pois não, vereador Sidney, concedo-lhe a parte. Era bem sobre essa sua última fala. O senhor Pedro Baluta hoje é um representante dessas centenas de pitanguenses que buscam incansavelmente uma maneira de adequar a situação que eles se encontram, que seus imóveis se encontram. Então, o senhor Pedro Baluta, por estar aqui hoje, acaba sendo uma bandeira, mas é um problema da cidade de Pitanga e de muitos pitanguenses. Muito obrigado, vereador. Obrigado, senhor. Peço uma parte, vereador. Pois não, vereador Jorge. Eu acho que, vereador Luiz Matos, você foi muito feliz, o vereador Eliseu, o vereador Sidney foi muito feliz. Mas eu queria ressaltar, e vai um recado aí para o seu Pedro Baluta, representando a todas as pessoas que têm os seus imóveis precisando da regulamentação, um trabalho incansável dessa casa aí. Nós pegamos o plano diretor, onde nós estamos estudando, e eu queria fazer um agradecimento a todos os vereadores, mas especialmente a vereadora Eloy, que tem pegou com garra e tem
gigante, enorme, nesse trabalho, nesse projeto que é o plano diretor, em questão de construção, em questão dos móveis antigos, a regulamentação do alvará, que não tem hora nenhuma que ela disse que ela não viria. Esteve presente, o vereador Sidney presente também, o vereador Eliseu e os demais vereadores que participaram, Vossa Excelência, o vereador Silmar, que tem sempre presenciado, e o apoio de todos eles. E o seu Pedro Baluta é testemunha que na última audiência pública feita e convocado pelo presidente da comissão, o vereador Eliseu, onde nós debatemos esse assunto da regulamentação dos imóveis aí, nós fizemos uma audiência pública, onde veio o quadro técnico falando que teria ser da forma que os funcionários técnicos estavam apresentando. E Vossa Excelência vem no seu discurso dizendo que tem que ser justo, tem que ser correto, mas tem que ter flexibilidade. Eu quero dizer que tem que ter flexibilidade. Nós não podemos implantar um projeto no nosso município de Cascavel, de Londrina, de Maringá. Pitanga é um outro município, 30 e poucos mil habitantes. Então, nós temos que ter flexibilidade, nós temos que olhar na nossa população, nós temos que olhar nessas pessoas que estão gerando divisas no nosso município, exemplo do seu Pedro Baluta, e centenas de pessoas que estão com a mesma dificuldade. Parabéns, vereador Luiz Matos, parabéns, vereador Eloy, parabéns, vereador Sidney, parabéns, vereador Silmar, e aos demais que estão participando, mas vocês que estão à frente. Os meus parabéns em nome de todo o pessoal da construção civil, o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Finalizando, então, senhor presidente, fica aqui os meus agradecimentos também. Acredito que todos vamos estar aí, vamos nos colocar à disposição do senhor Pedro, e rapidamente, do senhor Pedro, que eu digo, é o homem que, como a Maria da Penha levantou aquela bandeira da agressão do homem contra a mulher, eu acredito até que seria importante a lei Pedro Baluta, né? Porque não, há 1 ano, em quase 4 anos, com uma bandeira, vem quase todas as noites, desbancou o Roberto Buchmann, que vinha todas as terças-feiras, está em segundo no ranking, porque o seu Pedro realmente desbancou o Roberto. Mas por uma causa não só dele, mas de todos aqueles que sofrem com esse problema. Sugeri ali, senhor presidente. Pois não, vereador Eloy. Obrigada pela parte. Então, eu não tinha planos de falar essa noite, mas quero agradecer ao vereador Jorge pela lembrança do nosso trabalho que estamos fazendo aqui com relação ao plano diretor, onde hoje serão votados em primeira votação 2 projetos, o projeto 4, né, e o projeto 5, mas o projeto 6, que é o que fala especificamente a área da construção civil, ainda está nas comissões para estudo, né? Nós estamos fazendo, sim, esse trabalho com muita garra, com muita vontade de acertar, né, para que aconteçam no nosso município investimentos. Hoje nós sabemos que o ramo da construção civil é um ramo que gera rendas para o município. E se nós tivermos leis onde cobrem muito do proprietário, do investidor, ele vai acabar investindo em outros municípios que estão dando melhores condições para que essas obras sejam concluídas. O que nós queremos, como bem disse o vereador Matos, não que sejam aprovadas ou liberadas obras incoerentes, né, que não estejam de acordo com os projetos, mas que essas que aconteceu por um motivo ou outro de não estar de acordo, que elas possam ter a sua regularização. Porque se a pessoa faz um investimento, eu tenho certeza no caso do seu Pedro ali, pelo fato de ter acontecido esse problema na sua obra, ele não consegue um financiamento. Ele construiu com recursos próprios. E talvez seja esse recurso que essa família, que esse proprietário tem, para gerar a renda para a sua família. Então, nós não podemos impedir que se comercialize. A partir do momento que não se tem um alvará, que não se tem um habite liberado, a pessoa não pode fazer comércio dessa sua propriedade. Com isso, o seu recurso fica impedido, né, de gerar mais recursos para essas pessoas. Então, é isso que nós estamos analisando. Criar leis, né, mas que estejam de acordo com a nossa realidade. Tá? Obrigada. Obrigado, vereador. Tem um ditado aí que
no mundo jurídico a gente comenta ele, que é o dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é para ser cumprida. E se nós formos criar leis duras aqui para o cumprimento delas por nossa população, dali a pouco nós vamos entrar naquele gráfico dos 32 mil que nós estamos para 29 mil, 28, 27, vai ficar uma cidade deserta. É importante, sim, nós fazermos leis, é importante nós regularizarmos, é importante estar dentro das normas técnicas, mas é de suma importância olhar para o ser humano, para o cidadão que gera imposto, que constrói e que faz com que a nossa cidade haja. Senhor presidente, vou tentar ser bastante breve agora, rapidamente, sugerir aqui no requerimento, onde Vossas Excelências apoiaram, que o Executivo Municipal estude com a parte dos projetos o método de notificação dos proprietários de terrenos da cidade de Pitanga, que virou uma bagunça. Proprietários de terrenos estão largando, deixando mal desleixados os terrenos, criando cobra, criando escorpião, aranha marrom, e aí não vendem, não trocam, não fazem absolutamente nada. Tem alguns até que fizeram alguns prédios aqui já há alguns anos, né, que está criando lixo, viraram depósito de lixo, enfeiando a cidade, maldizem em virtude disso. Então que a prefeitura estude, notifique, ou faz ou sai de trás, né? E que as providências sejam tomadas. Agradeço a aprovação de Vossas Excelências. Outro requerimento também, a instalação de abrigos de pontos de ônibus. Aí sigo o meu glorioso companheiro líder do governo, Silmar Cardoso. Parabéns também a Vossa Excelência por já ter antecedido esse pedido lá com a emenda do deputado Rossoni. E fui visitar a Vila Planalto essa semana e vi lá que a creche Leonor Leitner está realmente em estado, condições muito precárias. Solicito que de forma emergencial sejam tomadas as providências, sob pena de uma criança colocar a mão, cortar a mão naquelas ferrugens, pode até inclusive entrar em estado de coma, pelo tétano que pode causar. Sabe lá se a criança que pegar e cortar a mão vai estar defendida no que diz respeito à imunização contra o tétano. Sabe-se lá. Então que as providências sejam tomadas. Finalizo, senhor presidente. Acredito que essa minha voz será a voz de todos os 13 vereadores. Acredito que essa maneira que finalizo será a voz de toda a população de Pitanga que anseia por melhorias na nossa saúde, para o pagamento dos médicos, para o pagamento dos enfermeiros, assistentes, para a manutenção da saúde do nosso hospital, o glorioso São Vicente de Paulo. Com todo o respeito que tenho pela pessoa, pelo ser humano, pelo pai de família, pelo empresário, mas, seu Osni, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pede para sair. Do jeito que está, não dá. Vereador, você me concede uma parte? Pois não, vereador André. Nos minutos finais eu vou me manifestar sobre essa questão do hospital. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor presidente e à Vossa Excelência, que eu fui bastante requisitado nas ruas, acredito que os outros vereadores também. Todo mundo sabe que aqui vários vereadores desenvolvem trabalhos em prol da coletividade. O vereador Eliseu, por exemplo, sessão passada, tocou referente ao assunto da regularização fundiária. Eu queria que Vossa Excelência me dissesse sobre a questão dos telefones aí da empresa que não tá fazendo o trabalho de forma adequada, porque a gente ouviu nas ruas a população dizendo: vão em frente, sigam em frente. O que vocês? Então eu queria ter uma noção de como está essa questão dessa empresa de telefonia, que alguém me respondesse, para a gente poder passar para a população também, porque mostra também que a Câmara também tem o desejo de que isso seja solucionado, porque a situação está extremamente difícil, principalmente com quem está nos bairros aí, que tem um local mais baixo ou coisa do tipo, não está podendo usar o telefone de maneira alguma, e às vezes tem uma emergência na casa, precisa ir chamar um bombeiro ou coisa do tipo, não consegue chamar porque o telefone não pega. E hoje ninguém quase mais tem telefone fixo, então é só uma colocação para que vocês nos apresentem e se vocês foram lá e o que foi a resposta e qual é a providência que essa empresa vai tomar, porque não pode ficar assim. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Pois não. Eu vou só então, acho que em 30 segundos eu consigo fechar. Pelos técnicos, engenheiros elétricos que são responsáveis pela TIM, pela operadora, hoje que tem o maior número de usuários da telefonia celular móvel, onde os dois técnicos, o Kleber e o Trevisan, apresentaram possíveis soluções, que num prazo, primeiro, solicitaram de 15 a 30 dias para que seja feita uma varredura por parte dos técnicos, disseram lá de alguns acontecimentos em pontos estratégicos da repetição dos sinais, falaram que hoje nós operamos a telefonia celular da TIM com 3 torres, que elas não apresentam problemas, mas que nós estamos numa frequência muito alta, que hoje está na casa dos 2.600 Hz.
A frequência é muito alta. Em a frequência sendo muito alta, diminui-se a qualidade. Disseram que agora, com a migração, com a saída da TV analógica para digital, a banda que opera a TV do estado do Paraná, a banda analógica, seria na casa dos 750 Hz, que é aquela mesma banda, que não haja sujidades, que não tenha o espaço esteja livre. Esta banda será utilizada aqui para a nossa região, dos 700 Hz, para utilização do 4G. Isso foi dito pelos engenheiros responsáveis lá da TIM Curitiba, que abrange a nossa área, dizendo o seguinte, que num prazo de, talvez já no começo do segundo semestre, a solução já esteja dada. Foi cobrado pelo presidente Zé Veres e foi muito bem tecnicamente explicado pelo Júlio César, de que na Pitanguinha, na Planalto e outras regiões, você não tem qualidade de áudio. Aí se falou da diferença do relevo, das torres, que talvez sejam estudadas possibilidades de mudanças de torre demorando a banda vir do analógico dos 700 Hz para ser utilizados para a operação do telefone celular. Com relação a 4G, o 2G, segundo os técnicos, está sendo deixado de lado. Mas pela frequência ser diminuída, aqueles que usam o 3G e até alguns os 2G têm uma velocidade maior que o 4G em virtude dessas explicações técnicas. Nos pediram de 15 a 30 dias para que essa varredura seja feita, para que um diagnóstico seja apresentado. Em isto não acontecendo, falou-se lá até de furtos de equipamentos que prejudicam a chegada do sinal. Porque entenda-se, Ivaiporã, Manoel Ribas, Pitanga, Boa Ventura, é todo o núcleo. Qualquer problema que seja apresentado, como foi lá dia 29 de abril, quando as vozes ficaram robóticas, poderia ter sido inclusive de furtos. Foi denunciado via Anatel para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, para que seja feita uma investigação, talvez até hackers estivessem atuando na nossa região. Mas nos prometeram uma providência rápida em 15 ou 30 dias, ficaram inclusive, aí, vereador André, seria muito importante, porque foi dada a ideia, dizemos o seguinte, mas, o Kleber, e se nós fizéssemos uma conferência com vocês, Câmara de Vereadores e vocês da TIM, aí nós vamos colocar um telão aqui e nós todos vamos fazer as perguntas ao vivo e simultaneamente, aonde o povo também poderá fazer essa mesma participação. E eles já deram o parecer ok, disseram ok, que isso pode acontecer. Então daremos esse prazo de 30 dias, voltaremos a cobrar e preciso fazer aqui um parênteses da força do deputado federal Sérgio Souza, que deixou várias outras agendas para nos acompanhar até a TIM, lá no centro de Curitiba. Então, basicamente seria isso, mas acho que tecnicamente a equipe pode, inclusive, nos fornecer mais dados. Boa noite, presidente. Está livre a palavra. Passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 2/2018 inclui como extensão das estradas vicinais do município de Pitanga os carreadores existentes na área rural e da outras providências. Em discussão. Em votação. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzucchi. Sim. Eloí de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olóvica. Favorável. João Edival Aramone, ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Sim. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupp. Sim. Sidney Eidman. Sim. Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 24/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Solicita a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzucchi. Sim. Eloí de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olóvica. Favorável. João Edival Aramone, ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Sim. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupp. Sim. Sidney Eidman. Sim.
Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, a emenda número 1, relativa ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar 4/2017, altera o artigo 78. Em discussão. Em votação. Solicito a senhora secretária que proceda a chamar nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzucchi. Sim. Eloí de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olóvica. Favorável. João Edival Aramone. Ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Sim. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupp. Sim. Sidney Eidman. Sim. Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, substitutivo número 1, relativo ao projeto de lei complementar 4/2017, institui a revisão do plano diretor do município de Pitanga. Em discussão. Em discussão, Em discussão. senhor presidente. Então, essa revisão do plano diretor ela é muito importante para que casos como esse do seu Pedro possam vir a ser solucionados com mais eficiência. Também todos nós sabemos o quanto a Câmara, os vereadores e os funcionários de carreira têm trabalhado em cima desse plano diretor, das audiências públicas que têm sido realizadas. Não tem sido medido esforços para... Todo mundo sabe que eu sou um vereador bem crítico com relação a esse tipo de situação, mas todo mundo está dando o seu máximo para que isso se resolva, e para que casos como o do seu Pedro não se estendam mais. A gente lamenta de ter um caso como o do senhor hoje sendo apresentado aqui na Câmara, mas todos nós temos dado o nosso máximo aqui, e tem que destacar o trabalho dos funcionários de carreira também dessa casa, pelo excelente trabalho que eles têm desenvolvido. O senhor presidente acompanhou aí o procurador dessa casa e o assessor jurídico fazendo pilhas e mais pilhas aí de aditivos aí nos projetos, e isso foi muito importante, porque isso veio a atender casos como esse do seu Pedro. A gente tentou fazer de tudo para não esquecer nenhuma situação. Então, cabe destacar aqui também tudo que está sendo feito pela casa, até para corrigir algumas coisas que vieram erradas aí nesse plano. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzucchi. Sim. Eloí de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olóvica. Favorável. João Edival Aramone. Ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Sim. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupp. Sim. Sidney Eidman. Sim. Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, a emenda número 1, relativa ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar 5/2017, altera o artigo 4º. Em discussão. Em votação. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzucchi. Sim. Eloí de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olóvica. Favorável. João Edival Aramone. Ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Sim. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupp. Sim. Sidney Eidman. Sim. Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, substitutivo número 1, relativo ao projeto de lei complementar 5/2017, define o perímetro urbano do município de Pitanga. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Sim, em discussão. Então, esse projeto número 5, que define o novo perímetro urbano, é um dos projetos que compõem o plano diretor. Então, nessa ampliação do perímetro urbano, está contemplando a área onde foi doada pela família para a construção do hospital,
e também a área onde o município está adquirindo para a construção das casas da Coapar. Então, esse projeto ele está sendo votado até num regime mais urgente que os demais, para que possam ser aceleradas essas negociações com relação a esses terrenos, né? Ampliação para a construção das moradias, né? E também dessa área para o hospital. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Sim, vereador, em discussão. Lembrando que esse projeto foi feito audiência pública pela Comissão de Políticas Gerais, onde não houve alterações significativas. Então, esse projeto não vai causar muito impacto na situação que são os outros projetos, que é o 7 e o 10. E o 10 que são mais complexos, que a gente... 6, né? Que a gente está estudando, até parabenizar a vereadora Eloy, que está mais à frente desse assunto. Muito obrigado. Em discussão. Em discussão, senhor presidente, também vem de encontro a reivindicação aí de pelo menos um empresário que tem conhecimento que quer construir as instalações da sua empresa e, entretanto, o terreno que ele comprou é dividido entre rural e urbana, o que impede que ele regularize a documentação para fazer a obra. Diante da aprovação desse projeto, que tem validade de 10 anos e pode sofrer alterações no final da sua validade, ou é mantido, vem de encontro com essa necessidade. Então, de parabéns a todos que trabalharam e se empenharam para a gente chegar nesse ponto aqui da primeira votação. Como diz o colega Jorge Pichner, todos estão de parabéns, mas devemos nos render a nossa colega Eloy, que foi uma guerreira até tarde da noite, nos ligando, nos convidando para vir participar, insistindo que a gente atuasse com mais frequência. Então, Eloy, fica aqui as homenagens desse vereador, desse seu colega, que tem muita admiração por você. Obrigado. Em discussão. Em votação. Solicita a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Amadeus Penga. Sim. André Luiz de Oliveira. Sim. Eliseu Latzuki. Sim. Eloy de Lourdes Ottoni. Sim. Fabrício Duarte Olovka. Favorável. João Edival Aramone. Ausente. Jorge Pittner. Sim. Luísa Cir Matos. Favorável. Marlene Soares Munhoz. Sim. Oswaldo Krupke. Sim. Sidney Eidman. Sim. Silmar Cardoso dos Santos. Favorável. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra o vereador Oswaldo. Quero dizer que foi uma reunião muito proveitosa hoje. Quero parabenizar a vereadora Eloy pelo esforço na questão do plano diretor. Também aos vereadores envolvidos aí, que a gente dá o total apoio. Questão da estrada lá da Borboleta até 43, temos que fiscalizar, e a audiência pública do transporte escolar, vereador Liseu, também muito importante. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a imprensa séria, através do repórter Jairo Farias, e também o cara que filma, e que eu não lembro o nome dele. Uma boa noite a todos. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador Jorge. Eu agradecer a presença de todos que se fazem presente. Seu Pedro, em nome do senhor e da sua luta, agora o Luiz Matos já fez a nova lei do seu Pedro Baluta aí, né? Mas eu queria parabenizar o Rotary Avante, fez uma promoção das pizzas aí, foi belíssima a promoção deles, mas o trabalho que eles tenham feito com muito afinco. E eles estão desenvolvendo um trabalho onde eles compraram as cadeiras de roda, muletas, andador, cadeira de banho, para fazer um empréstimo para as pessoas que necessitam. A sede é lá no SOS, é isso? Eles estão trabalhando. Eu quero dizer o seguinte, que em nome de todos os vereadores, parabenizar
o Rotary. É essa função, na realidade, de atender os mais carentes e de quem precisa. Parabéns, levo o parabéns ao Rotary, em nome dos 13 vereadores, de todo o Legislativo, a vocês por esse trabalho. Meu parabéns, pessoal, e continuem dessa forma aí, que nós estaremos sempre prestigiando vocês. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador senhor. Só completando o comentário sobre o atendimento médico na Borboleta Berardi, companheiro Oswaldo, quero dizer que isso aí demonstra o carinho, a sensibilidade do prefeito Mike, do vice Carlão, da secretária Emily, para com a saúde, em especial com o pessoal da Borboleta Berardi e, como eu disse antes, atendendo aí a vossa solicitação. Senhor presidente, eu peço a sua permissão para fazer um comentário sobre um assunto que não foi debatido, eu sei que é ruim, mas eu não podia deixar de comentar a moção, a moção que foi prestada aos policiais militares na Prefeitura Municipal, e agradecer ao deputado Alexandre Cury, que, em nome da Assembleia Legislativa, vereador Silmar, homenageou os policiais. Lembrando ainda, vereador Oswaldo, me desculpe, que eu estive lá representando essa Câmara, representando todos os colegas vereadores, falei em nome de todos, e volto aqui nesse momento parabenizar os policiais, que naquele maior confronto armado da história de Pitanga, de policiais versus bandidos, eles fizeram um trabalho brilhante. Também, senhor presidente, os associados da AGAP, que firmaram um contrato com a Prefeitura Municipal para continuarem o trabalho de seleção, separação dos resíduos sólidos. E nessa oportunidade eu ouvi um comentário do secretário do Meio Ambiente que me chamou bastante atenção. Se quem fabrica o sapato é o sapateiro, quem fabrica o lixo é o lixeiro. E os associados da AGAP não são lixeiros, eles são coletores e também são os separadores dos resíduos sólidos. Fizeram um novo contrato, aí, já demonstrando ali, senhor presidente, a importância de termos aprovado aquele projeto que na época foi bastante combatido, que era da taxa de lixo. Eram essas minhas palavras, agradeço a todos os presentes, todos que nos acompanham. Boa noite, muito obrigado. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereador Liseu. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar mais uma vez a todos e cumprimentar o meu amigo William, que está representando o Rotary Clube Avante, parabenizá-lo também pelo evento e pela aquisição ali de equipamentos como cadeira de roda, muletas, enfim, que vai ajudar a população. Esse dinheiro aí que foi arrecadado, uma parte, acho que, se eu não me engano, foi usado para esse fim. Então, parabéns aí o Rotary Clube Avante, um Rotary que eu fui fundador também, espero em breve voltar aí, porque o espírito rotariano nunca morre, né? Então, parabéns aí pela sua atuação. Muito obrigado. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido com a palavra, vereadora Eloy. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, quem está aqui, aos que nos acompanham através das redes sociais. Lembrando também, com relação ao assunto do hospital, sou favorável, sim, que se tenha, como diz o vereador Luiz Matos, se não dá para ficar do jeito que está, com a pessoa que está, vamos mudar. Por quê? Porque a população do nosso município não pode sofrer em função dessa situação. E nós estamos finalizando o 4º mês do ano, aonde esse hospital não está recebendo recurso. Se são 80 mil mensais, são 320 mil que deixaram de entrar, né, nas contas do hospital. Com relação às falas de vocês, né, dos nobres colegas vereadores, me parabenizando, eu quero ressaltar, e agradeço isso, mas ressaltar o empenho de todos. Um projeto, ele não chega para votação,
no plenário, se ele não passa por todos os vereadores, por todas as comissões. Então, eu quero fazer um agradecimento em especial aqui ao vereador Eliseu, que adiantou, né, a reunião de sua comissão para que esses 2 projetos pudessem entrar em votação na noite de hoje. Então, é um trabalho coletivo de todos os vereadores para que a nossa população seja melhor atendida, que as leis que aqui sejam aprovadas vá de encontro mesmo aos anseios da população. Eram essas minhas palavras e boa noite. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao Chile. Sendo bem breve também, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos acompanham, seja de forma presencial ou pelas vias virtuais. Agradecer mais uma vez a presença do Jairo Farias e do Osni Macedo, que sempre tem dado cobertura para os nossos trabalhos nesta casa. E digo até uma cobertura muito correta e imparcial. Eu vou ser redundante em parabenizar a vereadora Eloy, mas gostaria aqui de citar o nome de todos os colaboradores, os engenheiros e arquitetos dessa cidade que se debruçaram sobre esse projeto. Não vou fazer porque inúmeras vezes nós já ouvimos de colaboradores o medo deles de sofrer possíveis represálias. Então, infelizmente, a gente vive num tempo ainda que temos que conviver com isso, vereador Eloy. Nós sofremos pressão, Vossa Excelência, provavelmente por ser da base, sofreu mais ainda do que nós, por causa da pressa de se aprovar alguma coisa que estava atropelada, que deveria ser mais bem debatida, e que foi exaustivamente debatida nesta casa, um dia com a presença de alguns, outro dia com a presença de outros, mas sem dúvida nenhuma, esses profissionais da construção civil, essas pessoas, esses cidadãos pitanguenses que estavam aqui, em todas essas reuniões, eles merecem muito os nossos aplausos, o nosso reconhecimento. Porque sem eles, o que nós faríamos? Os técnicos são eles. Não podemos, em muitos momentos, contar com o auxílio de técnicos, seja da prefeitura, muito menos da empresa que elaborou o plano diretor, mas, graças a Deus, podemos contar com a presença desses cidadãos pitanguenses que amam a nossa cidade e que estão trabalhando junto com esta casa para um bem comum e para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado, eram as minhas palavras. Está livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra ao vereador André. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui parabenizando, né, um assunto que não foi tratado, mas parabenizando a comunidade do Rio do Meio pela excelente festa que realizou esse final de semana. Vi Vossa Excelência lá também, comunidade muito empenhada. Sobre a questão do hospital, todos explanaram a palavra solução. Tem que ser solucionado esse problema porque está afetando todo o nosso município. E resolvido o quanto antes. Na verdade, já atrasou muito tempo, já deveria estar resolvida essa situação. Eu gostaria de, como vereador da oposição, todo mundo sabe que eu sou oposição nessa casa, sempre fui e vou me manter dessa forma até o final do meu mandato, mas eu não posso deixar de ser medíocre, de reconhecer um trabalho que foi feito, como o vereador Sidney falou, da vereadora Eloy, faço das suas palavras as minhas, vereador, pelo empenho dela e pelo empenho dos demais vereadores com relação a esse plano diretor, porque esse plano diretor, se fosse aprovado da forma como que estava, causaria sérios problemas para o nosso município e boa parte dos responsáveis seríamos os vereadores. Então, foi um trabalho feito de forma coletiva entre oposição e situação, amplamente discutido nas reuniões de comissão, para que se chegasse da forma como que se chegou hoje, para resolver casos como o do seu Pedro aí, e não deixar que a nossa população passe pelas dificuldades que passou. E vale ressaltar também, ser justo com os vereadores do mandato passado, está aqui o vereador Batatinha, que esse projeto não passou pela mão dos vereadores porque ele chegou em dezembro, no final mas não teve a possibilidade de ser discutido, né? Porque ele chegou em dezembro de 2016, praticamente nas férias aí da Câmara Municipal. Então tem que frisar isso aí também para não deixar a legislatura passada ser responsável por isso. Eu quero cumprimentar a Maristela que está aqui e em seu nome todo o pessoal do bairro Santa Rosa. Semana passada eu comentei sobre a questão da creche e volto a dizer da importância dessa creche. E quero fazer uma sugestão também em cima do que o vereador Sidney falou das emendas impositivas, para estudar a possibilidade da implantação da emenda positiva aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E eu sugeri a todos os vereadores que nós destinássemos todas as nossas emendas impositivas para aquela creche lá, para a construção de uma creche nova. É uma sugestão só, isso pode ser discutido no futuro, mas acredito que vai de encontro com a realidade de um bairro todo.
e a gestão da Câmara vai marcar história, como sendo a primeira Câmara do município de Ipitanga, da história, que numa emenda coletiva de todos os vereadores, e somando-se dá para se fazer aí as melhorias que a creche necessita, no estudo de viabilidade que eu fiz, um legado para a educação nunca deixado antes na história desse município. Fica a minha sugestão e, se for aceito, tenho certeza que as crianças do bairro vão ganhar muito com isso daí. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Quero agradecer ao vereador Luiz Matos por nos responder com relação à empresa TIM aí, que está prestando um serviço de péssima qualidade, e agradecer a vocês, em nome de todos os pitanguenses, por irem até Curitiba para buscarem essas melhorias, como outros vereadores fazem aí nas suas causas pessoais, como é o caso do vereador Eliseu, que trabalha incansavelmente também pela regularização fundiária. O vereador Sidney está sempre tentando buscar recursos aí que contemplem o interior do nosso município. Enfim, cada vereador aqui tem uma forma de trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Estou à disposição de todos aí para o que precisarem. Está livre a palavra. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos que vieram nos prestigiar, as pessoas que estão nos assistindo através da internet. Também parabenizar, não podia deixar de parabenizar o empenho de todos os engenheiros, né, que trabalharam voluntário também a respeito desse projeto, cumprimentando e agradecendo ao vereador Eloy, e estendo meu agradecimento a demais vereadores pelo empenho, mas parabéns, vereador Eloy, pelo teu empenho, pela tua dedicação a respeito desse projeto do plano diretor. Também o seu Pedro, torna, né, as minhas palavras são as demais palavras dos vereadores, haja visto que ele é meu vizinho, mora na frente da minha casa, bem dizer, eu acho que enquanto o seu Pedro tem um prédio na minha frente. Lembra do prédio, seu Pedro? Mas pode ter certeza que nós, como vereadores e mais administração, vamos resolver o seu caso e demais pessoas que estão aqui. O vereador Luiz Mato também já se retirou, mas nós estivemos em Curitiba. Fomos muito bem atendidos pelo engenheiro da TIM, muito bem atendidos educadamente. Acrescentei a eles que nós estamos sendo lesados, nós consumidores da TIM estamos sendo lesados aqui em Ipitanga, por ter uns planos e não ter o serviço que presta. Falei para eles, se não resolver o problema da TIM Ipitanga, nós vamos mover uma ação pública contra eles, para eles resolver. Então não é justo nós pagar por um serviço que não é barato e nós não ter o serviço. Então eles se propuseram a resolver parte do problema, talvez até a final do ano resolva todos os problemas da TIM aqui no município de Ipitanga. Tomara, né? Se for preciso, eles instalam mais uma antena. Já visto que uma antena para eles instalar em Ipitanga custa em torno de 1 milhão, eles falaram. Temos 12 municípios que engloba todo o sinal da região e vai para Ponta Grossa. Tem as torres dessas que roubaram os aparelhos que custam 40 mil reais. Sem falar também que tem uns casos estão roubando o sinal da TIM para fazer internet. Estão roubando o sinal. Tem casos também disso aí. Pirataria. Então, uma coisa complicada. Também depende da Anatel liberar esse sinal. Então, é bem complicada a coisa. Mas eles se prometeram e nós vamos cobrar. Eu convido demais vereadores, vão estar em cima disso aí, vão estar cobrando para solucionar esse problema. Agradecer ao prefeito Maico também, nosso vice Carlão. Iniciamos semana passada, foi concluído o asfalto do Parque São Basílio e deu mais asfalto ali da rua da Mocentro, que foi concluído, falta fazer o serviço de pintura. E agradecer a todos que vieram nos prestigiar mais uma vez. Tendo em vista do feriado, na próxima terça-feira, a sessão será realizada na quarta e os protocolos devem ser realizados até sexta-feira, dia 27/4. Nada mais havendo, declaro encerrada essa presente sessão. Convocando outra reunião extraordinária do dia 26/4, às 10h30 da manhã.